Triângulos retângulos. Cai pra caramba em provas de concurso. E tem uma galera que tem uma dificuldade monstra. Pois bem, você vai conferir a partir de agora com a gente uma aula completinha. Vem comigo, hein? Fica aí até o final do vídeo. This is Sparta. Salve, salve, espartanos e espartanas, professor Nelson Coutinho na área. E sem muita enrolação, vamos direto para o conteúdo do nosso vídeo. Eu vou perder agora 30 segundinhos, marca aí no relógio. Eu vou pedir agora o seu like, que você faça a sua inscrição e que você compartilhe esse vídeo com colegas, que tenham dificuldade também na geometria para fortalecer o nosso trabalho. Valeu? Vambora pro conteúdo do nosso vídeo. Triângulo retângulo. Nós já passamos rapidamente por ele, agora a gente vai estudar com mais calma, porque esse cara, ele é o queridinho das provas, dos concursos. Triângulo retângulo a gente já viu que é aquele cara que apresenta um ângulo reto e, consequentemente, os dois outros ângulos são agudos. Eles são agudos e são complementares. A soma desse cara com esse vale 90 graus, a gente já viu isso, ok? Em qualquer triângulo retângulo pode ser aplicado o teorema de Pitágoras. Se tem algo famoso na matemática, é o teorema de Pitágoras. São duas coisas famosíssimas na matemática. Teorema de Pitágoras e a fórmula de Bhaskara. Falou em matemática, você lembra de duas coisas automaticamente. Teorema de Pitágoras e a fórmula de Bhaskara. Correto? Tô mentindo? Então, vamos lá. O que é o teorema de Pitágoras? Primeiro a gente tem que identificar os lados de um triângulo retângulo. E o mais importante de todos é esse aqui, ó. É o oposto ao maior ângulo. Em um triângulo retângulo, qual será o maior ângulo? Pensa rápido. 90. Reto, obviamente. Se ele tem um ângulo reto, ele vai ser o maior dos três. E o maior lado está oposto a ele. Esse lado oposto a 90, que consequentemente será sempre o maior lado de um triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. O que diz o teorema de Pitágoras que você pode aplicar a qualquer ou em qualquer triângulo retângulo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Tá aqui para você tatuar no cérebro. Em qualquer triângulo retângulo, a gente vai poder aplicar esse teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa será sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Triângulo retângulo pitagórico. Espartanos e espartanas, eu me arrisco a dizer que esse é o conteúdo mais certo na sua prova. 2, ok? Vai cair triângulo retângulo. E se cair triângulo retângulo, na maioria das vezes a gente vai ter um triângulo retângulo pitagórico. Esse cara é muito cobrado em prova. Sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. O triângulo 3, 4, 5 é o exemplo mais famoso de um triângulo retângulo, pois seus lados satisfazem perfeitamente o teorema de Pitágoras. Perfeitamente em que sentido? São medidas exatas. Não são números decimais nem irracionais. Pegaram o bizu? Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quando o triângulo tem medidas 5, A igual a 5, B igual a 4 e C igual a 3, essas medidas são inteiras e elas satisfazem exatamente o teorema. 5 ao quadrado, hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado, cateto, mais 3 ao quadrado, também cateto. Ok? Esses triângulos, cujas medidas são exatas, são números inteiros, são chamados triângulos pitagóricos. Bizu espartano, o triângulo pitagórico 3, 4, 5, serve como modelo para outros triângulos proporcionais, ou seja, semelhantes, e a gente já vai ver o que são triângulos semelhantes logo logo. Como? O 6, 8, logicamente 10, por quê? 6 é dobro de 3, 8 é dobro de 4, logo a hipotenusa será dobro de 5, 10. 9, 12, 15, 9 é triplo de 3, 12 é triplo de 4, 15 é triplo de 5. Beleza? Então, nas questões, alguém vai ser desconhecido. E é só você fazer essa análise. A primeira coisa que você vai fazer ao se deparar com um triângulo retângulo é fazer essa análise rápida e verificar se ele é um triângulo pitagórico. Porque na maioria das vezes é ele que cai na sua prova. Nos concursos, esse triângulo aparece com muita frequência. Por quê? Porque a solução é rápida, às vezes até mental, de questões sem precisar aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras. É usado em problemas de geometria plana, trigonometria, relações métricas no triângulo retângulo. A gente vai ver isso e tudo mais. Memorize outros triângulos também pitagóricos, tá? Não é só esse, 3, 4, 5. Tem, por exemplo, o triângulo 5, 12, 13. Se você fizer o cálculo, 13 ao quadrado, ele vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 169 é igual a 144 mais 25. É outro triângulo pitagórico. Eles são pitagóricos porque, o que eles têm de especial? As medidas são exatas. E todos os semelhantes desse aqui também. O dobro, 10, 24, 26, também é pitagórico, porque é semelhante a esse aqui, que é a base. Outro triângulo pitagórico, 7, 25, é 24, 25. Se você fizer 25 ao quadrado, vai ser igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. E todos os semelhantes dele também. O triplo de 7, o triplo de 24, o triplo de 25. Enfim, esses são os principais triângulos pitagóricos e seus semelhantes também. Bateu os olhos em um triângulo retângulo, já verifica logo se ele é um triângulo pitagórico, porque na maioria das vezes você vai fazer esse cálculo mental, sem perder tempo com o teorema de Pitágoras. Agora, se ele não for pitagórico, aí você vai para o teorema de Pitágoras sem problema. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Questão de prova. Olha só como é que cai na prova e olha como é que fica fácil, hein?
Olha como fica fácil se você verificar e entender, né, que na maioria das vezes é o triângulo pitagórico que vai cair na sua prova. Questão da Escola SESC, esse é em 2024, recente. Uma embarcação parte de um ponto e precisa percorrer 8 milhas náuticas de distância para chegar até um farol. Depois, ele vai se encaminhar até uma ilha que fica a 6 milhas náuticas do farol, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, ó, ele sai daqui, percorre 8 milhas náuticas, depois vem para cá, formando um ângulo de 90 graus. Percorre mais 6 milhas náuticas, né? Ele pede para você observar o desenho. Se a embarcação tivesse saído do porto e se encaminhado em linha reta diretamente para a ilha, quantos quilômetros ela teria percorrido? Uma milha náutica equivale a 1,8 quilômetros. Qual é a única pegadinha dessa questão? É que ele está te dando as medidas em milhas, mas ele te pede a resposta em km. Mas a questão é muito fácil. Você já fez esse cálculo mental. Porque você já verificou que esse cara aqui é um triângulo pitagórico. Esse triângulo é o dobro do triângulo 3, 4, 5. Ó, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Aqui você já sabe, de cabeça. É 2 vezes 5, 10. Esse cara é o 10. E aí tem o 10 para você marcar lá. Cuidado, ele quer a resposta em quilômetro, não em milhas náuticas. O que você achou aqui foram 10 milhas náuticas. Ok? Pra gente passar para quilômetro, eu vou multiplicar por 1,8. Porque cada milha náutica equivale a 1,8 quilômetros. Então a resposta seria 18 quilômetros. Gente, questão do E100 2024. Eu já expliquei, eu já comentei em outras aulas e nos meus vídeos que a prova do E100 é uma das provas que eu mais gosto, mais bem elaboradas. Ela tem um aspecto de prova do Enem, ela é sempre contextualizada, é uma prova muito bem elaborada. E essa prova aqui você faria de cabeça. Você não perderia mais do que 2 minutos nessa questão. É mentira ou verdade? Então por isso que é importante essa velocidade de raciocínio e você analisar esses bizus que você só vê aqui no Esparta. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Fiquem atentos aos triângulos pitagóricos. Você faz uma questão dessa em 1 minuto e meio, e você ganha tempo para questões mais complexas, questões mais difíceis. Beleza? Semelhança de triângulos. Dei um spoiler lá que a gente ia falar sobre isso, né? O que são triângulos semelhantes? São triângulos que são proporcionais. Eles têm a mesma forma, porém tamanho diferente. E o que garante que esses triângulos tenham as mesmas formas? Os seus ângulos precisam ser iguais. Nós chamamos de ângulos homólogos ou respectivos. Ó, eu tenho o triângulo ABC e o outro triângulo A', B', C'. Esse triângulo é semelhante a esse. Por quê? Porque a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', os homólogos. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B'. E a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo C'. Então esses triângulos são proporcionais. Quem gosta de mexer aí com edição de fotos, de vídeo e tal, é quando você pega aqui, ó, na beirinha da foto, por exemplo, da figura, e arrasta na diagonal. Você está criando figuras semelhantes. Certo? E aí o que acontece? Acontece uma proporção entre os lados. Isso é uma coisa óbvia. Triângulos semelhantes são triângulos proporcionais. Por exemplo, se esse aqui é 4, esse aqui é 3, esse aqui é 6, aqui ele não parece ser retângulo, então não vou botar 3, 4, 5. Esse aqui, ó, se for metade, 2, esse aqui 3, esse aqui tem que ser metade, 1,5. Ok? AB, 4, está para a linha B', 2. Assim como BC, 6, está para B', C', 3. Assim como AC está para a linha C'. E essa constante nesse exemplo aqui seria 2. Por quê? Porque esse triângulo é o dobro desse. Se a gente fizesse ao contrário, seria meio. Se eu fizesse a linha B' sobre a B, nós teríamos como constante K de proporcionalidade meio. Porque aí a gente estaria analisando da direita para a esquerda, né? Do menor para o maior. O menor é metade do maior. O maior é o dobro do menor. Entendeu o que são triângulos semelhantes? Beleza? E aí, ó, exemplos aqui nos próprios triângulos pitagóricos. Por isso que a gente tem vários triângulos pitagóricos. O triângulo 3, 4, 5, o triângulo 6, 8, 10, que a gente já viu em questão de prova. Ele também vai ser pitagórico porque ele é o dobro do 3, 4, 5. Eles são semelhantes. O triângulo 9, 12, 15, eles são semelhantes. Eles formam uma proporção. Ok? O que é o triângulo egípcio? É quando nós temos os ângulos de 30, 60 e 90 graus. Inclusive, esses ângulos formam uma progressão aritmética, né? 30 mais 30, 60 mais 30, 90. Quando a gente aplica as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Portanto, quando você tiver triângulos egípcios, você pode vir direto para esse bizu. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que ele te deu um triângulo 30, 60 e 90, onde a hipotenusa valha 8. Você já sabe que no triângulo egípcio, a hipotenusa vale 2A, o cateto menor oposto ao de 30 é metade da hipotenusa, e o outro cateto vai ser a raiz de 3. Então, automaticamente, você conclui que esse cateto vale metade de 8, e esse cateto aqui seria 4 raiz de 3. O cateto menor vezes a raiz de 3. É lógico que se você aplicar as razões trigonométricas, você também sai, né, e resolve o problema. Só que o triângulo egípcio ele é um triângulo tão comum
tão presente nas provas que vale a pena você decorar esse bizu. A hipotenusa vale 2A, então o cateto menor vale metade da hipotenusa e o outro cateto vale a raiz de 3. Mesmo padrão ou raciocínio similar para o triângulo isósceles retângulo. Até porque o triângulo retângulo isósceles, ele será sempre metade de um quadrado. E, dessa forma, você pode associar a hipotenusa à diagonal de um quadrado. Lembra da diagonal do quadrado? L raiz de 2? Então, se meu lado vale A, como o triângulo isósceles, o outro vale A, e a hipotenusa valerá A raiz de 2. Ok? Ou seja, é a mesma coisa que a diagonal, L raiz de 2. Agora, é lógico que você sempre vai conseguir calcular pelas razões trigonométricas ou por, no caso, principalmente do triângulo isósceles, do teorema de Pitágoras, tá? A gente está dando aqui, ó, o bizu espartano para você ganhar tempo, velocidade de raciocínio e resolver as questões cada vez mais rapidamente. Vamos ver questão de prova? Questão do Setur 2024. Os alunos do curso técnico de agroecologia do Setur estão montando um projeto de irrigação para uma horta e precisarão passar um cano sobre a diagonal de um retângulo, que forma nessa horta conforme a figura a seguir. Ok? De acordo com os dados da figura, o comprimento mínimo de cano que eles irão precisar para montar esse sistema é igual a... Olha só, eu acabei de passar o néctar para você. Essa seria outra questão que você faria de cabeça, sem pensar muito, sem precisar da tabelinha e aplicar as razões trigonométricas. Né? Triângulo egípcio. Ó, 30, 90, aqui é 60. Ele diz que o cateto menor é 40. E a gente sabe que a hipotenusa é o dobro do cateto menor. Ou o cateto menor é metade da hipotenusa. Então, se você já decorou o triângulo egípcio, você faria de cabeça essa questão. Hipotenusa vai ser o dobro, esquece. E se ele pedisse essa distância aqui, né, horizontal, seria 40 raiz de 3. Acabou. De cabeça. Bateu o olho, marcou a resposta. Ah, Coutinho, beleza. Mas como eu faria, né, se eu não soubesse o triângulo egípcio, aplicando as razões trigonométricas? Vamos lá. O que ele quer calcular? Aí eu vou reescrever aqui o nosso triângulo, tá? Ele não quer calcular. Aqui é o ângulo de 30 graus. O que ele te dá é 40. O que é 40? Não é o cateto oposto? Brasil. E o que ele quer? Ele quer o tamanho desse cano? Esse cano é o quê? A hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica em que você vai usar cateto oposto e hipotenusa? É o seno de 30 graus. E aí, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. Você teria que já estar com uma tabelinha lá escrita na sua prova. Né? Porque esse é um exemplo aqui, ó, de questão em que ele não te dá o valor do seno de 30. Pegou o bizu? Ele não te dá essa informação. Então, ele quer que você saiba essa informação. Ele já espera que você saiba essa informação. Ok? Qual é o seno de 30? Na verdade, primeiro, como que eu calculo o seno de 30 nesse triângulo? Cateto oposto, 40. Sobre a hipotenusa, x. E quanto vale o seno de 30? Meio. Tá aqui, ó. Cruz, x vezes 1, x. Credo, 2 vezes 40, 80 metros. De qualquer maneira, seria a nossa resposta. Beleza? Então, ó, tatua no cérebro o triângulo egípcio, hein? Tô te dando o bizu, o néctar. E o triângulo retângulo isósceles. Gente, falou em triângulo retângulo. Se não for pitagórico, egípcio e isósceles, eu mudo meu nome. Tá? 99% de chance de ser um desses três. Muito dificilmente você vai ter um triângulo retângulo diferente desses. Pode cair? Pode. Eu não tô dando 100%, tá? De chance. Não tô falando que vai ser com certeza, mas muito provavelmente. Então, se você souber esses bizus, você já tá bem na frente da galera. E razões métricas, né? Aqui a gente está relacionando apenas os lados, sem nos preocuparmos com os ângulos. Quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente traça aqui, ó, a altura relativa à hipotenusa, nós temos aqui a seguinte situação. A hipotenusa eu chamo de A, cateto B, cateto C. Aqui a projeção de M, a projeção M do cateto B é como se fosse a sombra do cateto B. E aqui a projeção do cateto C, como se fosse a sombra de C. E a altura. Galera, não tem jeito. Essas relações, a essa altura do campeonato, nem vale a pena a gente provar. Você tem que decorar, tá? A primeira delas é o triângulo, é o teorema de Pitágoras. Esquece. Isso aí já tá no sangue, né? A segunda delas é a mais óbvia. A vai ser naturalmente a soma das duas projeções. M mais N dá A. Terceira, muito importante. O quadrado da altura será igual ao produto das projeções. Essa relação, ela relaciona altura e projeções. Isso aqui vem de semelhança de triângulos, que inclusive a gente já estudou. Se você aplicar a semelhança de triângulos aqui nesses triângulos, você vai chegar a essa conclusão. Agora você tem duas parecidas, só muda de lado. O quadrado de um cateto será sempre igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então isso acontece à esquerda com o cateto B e sua projeção, e acontece a mesma coisa à direita com o cateto C e a sua projeção e a hipotenusa. Na verdade, elas são uma só que você aplica para os dois lados, para os dois catetos, ok? E uma outra que vem da área do triângulo, que é a hipotenusa multiplicada pela área,
será igual ao produto dos catetos. Isso também é bem fácil, isso aqui eu vou provar rapidamente. Por quê? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Não é base vezes altura? A vezes altura sobre 2? Só que no caso do triângulo retângulo, se você inverter isso aqui, ó, se você desenhar o triângulo assim, dessa forma, você vai ter o cateto C e o cateto B aqui. Nesse caso, a minha base é o C e a altura é o cateto B. Brasil? Então isso aqui é a mesma coisa que B vezes C sobre 2. Creu, creu, e a gente conclui essa relação. Essa aqui é mais fácil de enxergar, tá? Então, decorem as razões métricas no triângulo retângulo. Vamos ver como é que cai em prova? Questão da FATEC 2010. Observe a figura. Nós temos um triângulo retângulo, né? E nós temos aqui a altura relativa à hipotenusa. Ela sugere a distância entre os pontos, entre os postos de saúde A, B, C e H. Sendo AC 18, um cateto menor. AB 24, o cateto maior. E o ângulo BAC reto, ele quer saber quanto vale a distância AH, que é a altura relativa à hipotenusa. Aí você vai falar, pô, Coutinho, mas ele não dá hipotenusa. Ah, pelo amor. Né? Você tem 2 catetos, hipotenusa é fácil de calcular. Você, desavisado e desatento, poderia até perder tempo calculando essa hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. Mas eu já te dei esse bizu. Eu já te falei que na maioria das vezes você vai ter um triângulo pitagórico. Pega o bizu. Quem é 18? 18 é 3 vezes 6. Quem é 24? 24 é 4 vezes 6. Opa, 3, 4. Quem é a hipotenusa? A é 5 vezes 6. Esse triângulo é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Ou seja, a hipotenusa vale 30. Esquece, cara. Sempre vai ser um desses triângulos famosos que a gente acabou de estudar. E aí, para calcular H, a gente vai utilizar a última relação. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa vale 30 vezes a altura que eu quero calcular é igual a 18 vezes 24. Posso simplificar aqui? Posso, ó. Por 6, aqui dá 5, aqui dá 3. Então, 5H, eu sugiro que vocês façam isso. Eu sempre simplifico. 5H é igual ao triplo de 24, 72. Porque, ó, dividir por 5 é muito fácil. 72 dividido por 5. Qual é o bizu da divisão por 5? Você pega o dobro desse número, 144, e agora divide por 10, 14,4. Esquece! E aí, gostou do conteúdo da nossa aula? Então eu vou pedir novamente. Sei que isso é chato, galera, mas assim, é importante pro nosso trabalho. Por quê? Porque primeiro mostra que a gente tá no caminho certo. E segundo, faz com que ele alcance, né, mais pessoas, que ele tenha mais projeção. Então, novamente, se você ainda não fez e puder fazer essa gentileza, deixe o seu like, se inscreva se for possível e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e até breve.